Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel, estamos no dia 362. Nossa leitura será em Deuteronômio 25, Ezequiel 41 e Naum 3. Deuteronômio 25. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença, com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer, não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. Não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Ezequiel 41. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio.
Vi que, ao redor de todo o templo, fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul, e a base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio, em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo. Tinha 50 metros de comprimento e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos três, tudo o que estava do lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. Igualmente estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos regulares, em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada, havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse, esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas. E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro.
A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Puti e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas. Não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você, a espada a eliminará e, como gafanhotos devastadores, a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas, como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Ó rei da Assíria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites?